Bom dia, gente. Tudo bom? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tô tomando aqui um cafezinho. E hoje a gente vai dar continuidade na nossa leitura do livro As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards do Steve Lanson. Então nós estamos falando, o assunto aqui é a glória de Deus como prioridade. Vamos continuar então falando sobre Jonathan Edwards. Aqui vamos falar sobre o esforço intencional, ok? Além disso, Edwards resolveu fazer coisas que pareciam improváveis de serem feitas para a glória de Deus. Na resolução 23 ele escreveu. Então aqui a resolução 23, vamos ver o que Edwards escreveu. Resolvi que frequentemente praticarei ações deliberadas para a glória de Deus, as quais pareçam improváveis de serem feitas. Depois analisarei as suas motivações iniciais e seus desígnios e suas finalidades e as considerarei como uma violação da quarta resolução se descobrir que elas não foram feitas para a glória de Deus. Então, ele praticaria ali ações deliberadas para a glória de Deus, as quais pareçam improváveis, ou seja, quais pareçam difíceis de serem feitas, que não são fáceis de se fazerem. Então depois que ele fizer, ele analisaria, as motivações iniciais, o que fez ele tomar a ação, e os desígnios e as suas finalidades. E as considerarei como uma violação da quarta resolução se descobrir que elas não foram feitas para a glória de Deus. A quarta resolução é fazer qualquer coisa, quer por meio da alma, quer por meio do corpo, nada mais nada menos que não glorifique a Deus, nem sujeitar-me a tal coisa, se puder evitar. Então a quarta resolução fala que ele procuraria nunca fazer algo que não glorificasse a Deus. É isso que ele está falando na quarta resolução. Então aqui, se ele considerasse que essa ação violaria a quarta resolução, ele depois de tomar essas ações, ele veria se isso seria uma violação da quarta resolução, se isso seria ou não, resumidamente, se isso seria ou não para a glória de Deus. Vamos continuar? Essa resolução era um voto de buscar meios para promover a honra de Deus, da qual Edwards achava muito improvável que ele mesmo pudesse encarregar-se. Em outras palavras, ele queria fazer aquilo que era mais desafiador. E às vezes, contrário às suas próprias inclinações pecaminosas. Ele sabia que não devia seguir o caminho mais fácil, mas buscar aquelas tarefas que exigem o maior sacrifício de sua parte. Então ele estava buscando algumas tarefas que exigiam maior sacrifício de sua parte. Isso é muito difícil, gente. Buscar tarefas que exigem maior sacrifício da nossa parte é muito difícil. O ser humano ele vai procurar cada vez mais tarefas que exigem menos sacrifício. Porém, Edwards está nos ensinando aqui um amor pela glória de Deus. Assim, tendo um amor pela glória de Deus, você vai tentar sempre fazer tudo para a glória de Deus. Então, esses sacrifícios, esses maiores sacrifícios que você vai exigir da sua parte, ele às vezes pode não ser feito com perfeição, porque somos imperfeitos. Porém, se você está sempre procurando a glória de Deus, ao menos você vai começar as ações, você vai tentar. Então isso sim já é de grande parte. Como essa resolução 23, Edwards está falando que ele tentaria fazer tudo que parecia improvável. Depois ele analisaria as motivações iniciais, os desígnios e sua finalidade. Então Edwards não está pregando uma perfeição aqui, ele está falando que ele tentaria de tudo e depois ele analisaria tudo isso.
Então isso aqui é um chamado para a ação, um chamado para a santidade, um chamado para a glória de Deus. Continuando então, isso poderia ser levar o evangelho às novas regiões, um novo estudo da palavra ou uma nova forma de servir os outros. Edwards aplicou-se a desempenhar tais ações frequentemente. Ele também especificou que essas ações deveriam ser deliberadas, uma palavra que transmite como ele procurou ser intencional na promoção da glória de Deus. Ele refletiria cuidadosamente sobre uma ação difícil e depois a empreenderia. Então ele ia analisar totalmente ali aquela ação e ele procuraria ali, né, a motivação. Mas ele procura sempre ser intencional à promoção da glória de Deus. Este é o foco de Jonathan Edwards, a glória de Deus. Então ele refletiria cuidadosamente sobre uma ação difícil e depois a empreenderia. Edwards também resolveu que após realizar uma ação improvável, ele avaliaria a mesma. Então, quando ele fizesse alguma ação improvável, ele ia avaliar. Primeiro, ele sentiu que deveria analisar tudo que fazia, até as motivações iniciais. Essa era a sua motivação essencial, que deveria ser pura. Deveria ser para o louvor e honra de Deus. Então Edwards, ele estava muito preocupado que tudo fosse para a honra e a glória de Deus, louvor de Deus, né? E não para a promoção de si mesmo. Então aqui nós estamos vendo sobre a importância que Edwards dava sobre cada ação que ele tomava. Ele dava muita importância para as motivações do que ele fazia. Então vamos supor, se ele fosse pregar para alguém, depois ele faria uma análise daquilo. Ele questionaria a si mesmo: o que me motivou a pregar para as pessoas? Foi a glória de Deus ou foi para a minha autopromoção? Então Edwards ele indagava, né, todas as motivações que fazia ele tomar essas ações. Em segundo lugar, ele deveria examinar seus desígnios ou os meios práticos que escolheu para efetuar a ação. Então, além da motivação, ele também deveria examinar os desígnios. Os meios são, né, os desígnios são os meios práticos que escolheu para efetuar a ação. Então, como eu resolvi fazer esta ação? Vamos analisar isso, né? Edwards também analisava a forma com que ele conduziu alguma ação para a glória de Deus. Estas coisas deveriam ser consistentes com o ensino das Escrituras sobre honrar a Deus. Então tudo tinha que estar em congruência com a glória de Deus, com a honra a Deus, né? Lembrando que não estamos pregando aqui a perfeição. Edwards não estava buscando a perfeição, mas sim ele estava tentando se dedicar 100% a Deus. Se a motivação fosse certa, mas o meio errado, Deus seria difamado. Então, a motivação para alguma ação devia ser a glória de Deus. E o meio, ele devia ser a glória de Deus também. Senão, Deus seria difamado. Em terceiro lugar, os meios deveriam ser aqueles que mais honrassem a Deus. Se a avaliação de Edwards verificasse que suas intenções, desígnios e objetivos não haviam sido motivados e moldados pela glória de Deus, garantiu que consideraria seus esforços como uma violação de sua quarta resolução. Ou seja, ele se arrependeria e rejeitaria qualquer ação que não promovesse verdadeiramente a glória de Deus. Então está aqui, ele se arrependeria e rejeitaria qualquer motivação, qualquer ação que não promovesse verdadeiramente a glória de Deus. É o que a gente estava conversando. Edwards não estava buscando a perfeição nos seus atos, porque isso é impossível. Mas ele estava buscando aqui analisar sempre o máximo possível, para dar sempre o seu 100%, né? Então isso sim já é uma coisa muito difícil de ser praticada, né? A razão, o método e a ação deveriam ser apropriados se Edwards quisesse acertar o alvo. Então, a razão é o motivo, né, para tomarmos uma ação. Vamos usar um exemplo que nós vamos
a Bahia está passando por um momento difícil, né? De calamidade, as pessoas estão tendo dificuldades. Vamos dar um exemplo aqui. Nós vamos ajudar aquele povo da Bahia que sofreu muito com aquelas inundações. Nós vamos ajudar e nós vamos enviar ali algumas cestas básicas. Se fosse Jonathan Edwards que estivesse fazendo isso, ele estaria analisando primeiramente a razão dele estar fazendo aquilo. Ou seja, ele iria se perguntar, né, depois de fazer, é lógico, ele está falando aqui, ó, depois de tomar uma ação, né, ele estaria vendo a razão que o motivou a ajudar estas pessoas. Depois ele estaria também vendo o método que ele usou e a ação. Tudo isso, Edwards está falando aqui. O livro está falando que Edwards pensava que todas essas coisas deveriam, né, deveriam ser apropriadas se Edwards quisesse acertar o alvo. Então tudo tinha que ser para a glória de Deus. A razão, o método e a ação devia ser para a glória de Deus. Omissões intencionais. Na resolução 27, que nós vamos ler, Edwards se propôs a fazer tudo o que ele acreditasse ser a vontade de Deus. Negligenciar qualquer responsabilidade dada por Deus seria pecar contra o próprio Deus, a menos que a omissão fosse a conduta apropriada. Resolvi nunca me omitir em nada de livre vontade, a menos que essa omissão traga a glória de Deus, e a examinar minhas omissões frequentemente. Então ele resolveu não omitir nada, né, de livre vontade, a não ser que essa omissão traga a glória de Deus. À medida que Edwards examinava sua vida, ele enfrentava difíceis decisões sobre o que omitir. Sempre havia muito a fazer, e as demandas em sua vida aumentaram quando ele se tornou pastor da congregação de Northampton. Havia sermões a escrever, membros da igreja a pastorear, visitas a fazer, pessoas a aconselhar, cartas a escrever, orações a oferecer, livros a ler e muito mais. Edwards logo descobriu que nenhum homem pode fazer tudo. Como ele administraria tanta coisa a ser feita? O que ele omitiria? Edwards resolveu que deveria fazer coisas que glorificassem a Deus, mas ele omitiria cada questão que não se inclinasse tão fortemente à exaltação da honra de Deus. Ele omitiria cada questão que não se inclinasse tão fortemente à exaltação da honra de Deus. Em outras palavras, rejeitaria o que fosse bom pelo melhor. Ele tinha tempo para fazer apenas aquilo que promovesse mais a honra do nome de Deus. Entretanto, como essas escolhas eram muito importantes, ele se propôs a examinar com frequência suas omissões. Ele queria ter certeza de estar removendo de sua vida as coisas que traziam menos glória a Deus. Então Edwards também ele se preocupava muito com sempre escolher, né, as questões que davam mais a glória para Deus. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Em outras palavras, né, ele rejeitaria o que fosse bom e ele trocaria pelo melhor. Vamos lá, como você viverá? Estamos finalizando aqui este capítulo. Como você viverá? Edwards possuía um compromisso intenso com a glória de Deus, o qual permeava tudo quanto fazia, dizia e escrevia. Então Edwards tinha um compromisso intenso com a glória de Deus. Então isso permeava tudo quanto fazia, dizia e escrevia, e que ofuscava as demais aspirações. Tal compromisso tornou-se sua paixão predominante e seu desejo profundo. O Deus da glória havia apanhado o seu coração. Viver para a honra de Deus deve ser o objetivo principal da vida de cada pessoa. Este deve ser o objetivo principal, então, de cada pessoa. Mas o que traz a maior glória de Deus, essa é a chave interpretativa para cada decisão da vida, né? Esta questão, né? O que traz maior a glória de Deus?
Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Quer saber com quem se casar? Quer saber com que emprego aceitar? Quer saber que ministério deveria seguir? Quer saber como investir seus recursos? Quer saber como gastar seu tempo ou como usar sua língua? Cada decisão e direção deve vir de seu amplo objetivo de trazer a glória de Deus. Cada decisão e direção deve vir de seu amplo objetivo de trazer a glória de Deus. Trazer a glória de Deus. Trazer simplesmente a glória de Deus. A vida de resoluções vem com um preço a ser pago, né? Uma vida com esses compromissos vem com um preço a ser pago. Você será testado pela cilada do mundo, mas deve tapar os ouvidos para a multidão e viver para a aprovação de Cristo. Você deve tapar os ouvidos para a multidão e viver para a aprovação de Cristo. Sempre haverá uma cruz antes de uma coroa, um sacrifício antes do sucesso e uma reprovação antes da recompensa. O chamado ao discipulado lhe custará a popularidade posses e posição, mas Deus usará seu compromisso. A graça de Deus será multiplicada em sua vida, se você cultivar uma resolução permanente de viver para a glória de Deus. Que você não se disponha a viver meramente pelo que é bom, que você busque o que é melhor, a glória de Deus em todas as coisas. Que maravilha! Maravilha! Que você não se disponha a viver meramente pelo que é bom, que você busque o que é melhor, a glória de Deus em todas as coisas. Amém. Amém. Que o Senhor nos ilumine, nos dê graça para praticar o que é melhor, não o que é bom, para praticar o que é melhor.